Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor. Uma alegria estar aqui com todos novamente, nesse dia onde Deus faz nos lembrar do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz. E eu quero abrir a Bíblia com os irmãos e meditar em Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Efésios 3, versículo 14. Graças te damos, Senhor Jesus. Glórias a ti, Pai Santo. Efésios 3, 14 diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender. Repitam comigo: compreender. Com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo se colocando de joelhos nas suas orações por uma igreja abençoada, a igreja de Éfeso. A igreja onde, em Atos capítulo 19, nós vemos que Paulo ficou por 2 anos evangelizando, ensinando aquele povo, e chegou um avivamento naquele lugar. A Bíblia fala em Atos 19 que os lenços e aventais de uso pessoal de Paulo eram levados aos enfermos, e as enfermidades fugiam desses lenços e aventais. Os espíritos imundos também se retiravam somente com a unção que havia no apóstolo Paulo sendo transmitida através de lenços e aventais. Também naquela igreja diz que as pessoas vinham e confessavam publicamente as suas obras. Com certeza, nem todas as obras eram boas, mas as pessoas tinham clareza, eram autênticas, não tinha hipocrisia naquela igreja. Elas falavam aquilo que elas viviam e elas expressavam com as suas próprias vidas o que elas estavam passando, o que elas estavam fazendo para o Senhor ou não fazendo, ou deixando de fazer. Também naquela igreja havia pessoas que tinham se convertido da magia, e eles trouxeram todos os seus livros de magia e queimaram seus livros diante de todos que ali estavam. Então havia um avivamento naquela igreja que chegou até a Ásia Menor. A Bíblia fala que toda a Ásia Menor recebeu o Evangelho de Jesus Cristo. Então esse avivamento estava naquela igreja, mas mesmo assim, o apóstolo Paulo faz uma ressalva nas suas orações que nós devemos atentar, que nós devemos compreender o amor de Cristo, conhecer esse amor de Cristo, para que nós sejamos plenamente cheios de Deus, para que nós sejamos plenos de Deus no nosso homem interior. E quando nós olhamos para a Bíblia e vemos o que o Senhor Jesus também orou na sua oração sacerdotal para os seus discípulos, em João 17, vou ler somente o 24 e 26, nós vemos a ênfase de Jesus também nessa questão do amor. João 17, 24 a 26 diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste
esteja neles e eu neles esteja. Então nós vemos aqui a ênfase de Jesus falando do amor de Deus, esse amor sem limites de um pai para com o seu filho unigênito. Esse amor que Jesus estava orando para os seus discípulos, e quando nós olhamos para essa oração no 17, para os seus discípulos, nós procuramos, Senhor, será que o Senhor está falando de alguma coisa assim, de pecado? Não, a ênfase de Deus é no amor, porque o amor vai cobrir uma multidão de pecados. Então Jesus sabe que se nós amarmos ao Pai da maneira que Ele deseja, nós seremos daqueles que vão cobrir a geração com perdão, com remissão, que nós vamos conseguir dominar os nossos instintos, as nossas vontades, e vamos poder falar não para o pecado. Não vai reinar o pecado nos nossos corpos mortais. E quando nós olhamos, então, para Isaías 59, 1 e 2, nós podemos perguntar, mas qual o limite do amor de Deus, então? Isaías 59, 1 e 2 fala, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Então nós vemos aqui que o profeta Isaías faz essa ressalva. Olha, o pecado faz com que Deus esconda o seu rosto, para não ouvir o que vocês estão pedindo. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos dando as costas para Deus, mostrando a nossa dura cerviz e querendo que Deus faça o que nós desejamos. Queremos fazer uma troca com Deus, queremos fazer com que Deus seja um serviçal nosso, com que Deus nos abençoe a qualquer custo, porque nós somos seus filhos, Pai, mas nós não atentamos para a questão que limita, sim, essa atuação amorosa de Deus, que Deus quer nos abençoar sem limites. E como nós podemos compreender na Bíblia, o amor de Deus foi expresso na Bíblia de diversas maneiras. E na vida de Davi foi notório que quando Davi, infelizmente, pecou, cobiçando a mulher de Urias, o heteu, e a tomando para si e matando o seu homem de exército, Urias, quando Deus repreende a Davi, ele fala em 2 Samuel 12, 7 e 8, eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Repare a ênfase de Deus aqui na repreensão. E se isso fosse pouco, você poderia ter me pedido, Davi, e eu acrescentaria tais e tais coisas. Olha a ênfase de Deus também voltando para o amor dele com Davi. Em outras palavras, Deus está falando, eu te amo tanto, Davi, que se você tivesse pedido para mim, eu acrescentaria muito mais para você. Era só você ter me pedido. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, já na vida do seu filho Salomão, olha como Deus fala também do seu amor sem limites. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça o que você quer que eu lhe dê. Então olha o cheque em branco que Deus passa para Salomão. Salomão é aquele jovem que está tomando posse do reinado. Seu pai Davi faleceu e agora ele está ali com a responsabilidade de conduzir a casa de Israel e aquele povo numeroso. E ele fica temente a Deus, mas a primeira coisa que ele faz, oferecer holocaustos a Deus. Diz a Bíblia que ele ofereceu 1000 holocaustos. E Deus se atentou naquele ato daquele jovem, e naquela mesma noite comparece ao quarto daquele jovem e fala, pede o que você quiser. Cheque em branco, irmão, sem limites. O que ele quisesse pedir, ele poderia pedir. E Salomão pede sabedoria e conhecimento para governar. E Deus fala com Salomão, no versículo 11 a 12,
Deus disse a Salomão: visto que foi este o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos meus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual o constituir reis, sabedoria e conhecimento lhe serão dados, e lhe darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. Este é o Deus que nós servimos, irmãos. Um Deus que ama sem limites e um Deus que quer manifestar o seu amor sem limites, sem ressalvas. E Ele deu muito mais, além do que Salomão pediu. Ele deu, além da riqueza, das bênçãos que Salomão teve de escrever vários provérbios, vários salmos, Ele deu também fama. Deus não tem problema em dar fama para ninguém, mas Ele quer que a pessoa saiba que tudo vem dEle e tudo volta para Ele, a glória é dEle. Nós não somos merecedores, Ele sim é que tem riquezas e honra para dar a quem Ele quer. Então Ele é um Deus que ama sem limites. E quando nós vemos, já nos Evangelhos, Lucas 23, versículos 39 a 43, quando fala dos dois malfeitores que foram crucificados com Jesus, a Bíblia fala: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Glória a Deus, irmãos, porque aqui nós podemos aprender algumas coisas sobre esse amor sem limites de Deus. Nós vemos aqui a questão de um homem que está blasfemando de Jesus. O diabo entra no coração daquele malfeitor e aquele homem começa a blasfemar: se tu és o ungido de Deus, o Cristo, salva-te e salva a nós também. Com chocarrice, com aquele sentimento de tirando um sarro da cara de Jesus. E o malfeitor da direita, o Espírito Santo, entra no seu coração. E ele reconhece que Jesus Cristo é Senhor. Ele reconhece que Jesus Cristo tem um reino à disposição dele, que ele é rei da glória, que ele tem poder sim para salvá-los, mas ali eles estavam pagando pelo preço dos seus próprios pecados. Eles estavam colhendo as consequências dos seus pecados. E aí ele reconhece o seu pecado, repreende o seu amigo de malfeitoria e fala com ele: você não teme a Deus, nem agora que você está morrendo você teme a Deus. E fala com Jesus no final, né? Lembra-te de mim quando você entrar no seu reino, Jesus. Olha a frase humilde dele: lembra de mim. Ele não pediu para ser salvo, ele não pediu perdão para Jesus, mas Jesus o perdoou. E aí você pode achar: mas como assim Jesus perdoa um malfeitor que fez mal para alguém? Será que Jesus é a parte interessada nesse mal que foi feito a alguém? Será que Jesus tem esse poder de perdoar um pecado cometido para outra pessoa? Aí entra o Evangelho, igreja. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo os seus. Deus estava em Cristo. Jesus não era simplesmente um mentor da moral, um mestre da moral. Ele não estava simplesmente passando conceitos morais para a humanidade. Ele era o próprio Deus que se humilhou, que se esvaziou da sua glória e assumiu a vontade do Pai, que era em Cristo condenar o pecado de toda a humanidade.
Em Cristo, a cruz foi um instrumento de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, era o que estava escrito. E Jesus se fez maldição por nós. E Jesus leva sobre si todos os nossos pecados. E aí, quando nós olhamos para o Salmo 51, Davi, o homem segundo o coração de Deus, entendeu isso e fala: pequei contra ti somente. Todo pecado, igreja, primeiramente é contra Deus. Todo pecado, primeiramente, causa feridas na lei de Deus. Que lei é essa? A lei do amor de Deus, que Ele coloca no nosso coração, na nossa consciência. E nós somos capazes, sim, de amar a Deus por tudo que foi criado, por tudo que foi revelado, pela glória que está sendo revelada a nós. Então, esta lei é transgredida, isso se chama pecado. A transgressão da lei do amor de Deus. Isso fere o amor de Deus. Isso fere o coração de Deus. E por isso a Bíblia fala também em Efésios: não deis lugar ao diabo. E por isso o apóstolo também, João, o apóstolo que recostava sua cabeça no peito de Jesus, 1 João, capítulo 1, versículo de 5 a 7, fala: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Graças damos ao Senhor por esta mensagem, as boas novas do Evangelho, que Jesus agora fez-se salvação por nós. Jesus agora fez-se solução para o problema do pecado. Agora nós não devemos mais viver atemorizados, porque vivemos às vezes cometendo deslizes, mas não deixamos o pecado reinar novamente nos nossos corpos. Nós, imediatamente que pecamos, o Espírito Santo vem e nos convence, e nós nos arrependemos e nos voltamos novamente para Deus, e colocamos Deus novamente no centro da nossa vontade, e partimos na caminhada rumo à eternidade com Cristo. E essa mensagem, irmãos, é que nós temos que andar na luz, temos que andar nessa comunhão uns com os outros, temos que andar, sim, perseverando na unidade do amor, perseverando, sim, na paz, no vínculo do amor, sabendo que o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas, sabendo que nós ainda não somos perfeitos, mas que nós começamos uma caminhada. E aqui eu faço uma memória a um amigo meu que faleceu este dia. Ele foi acometido de um acidente. Um campeão de Deus, evangelista Paulo, que botou muitas vezes a mão dele na minha cabeça e orou por mim. E me ensinou a evangelizar nas ruas do bairro do Bonança, do Jardim Leblon, do Guarandi, do Buriti. Um homem que mostrou que o amor de Deus estava operando na vida dele. E porque ele mostrou isso na vida dele, isso me contagiou também, e me fez sair de casa amando as pessoas que estavam perdidas, como as ovelhas perdidas que não têm pastor. E esse irmão amado, abençoado, ele muitas vezes falava para mim: fala o que você gostaria de ouvir se você fosse um incrédulo, sem conhecer o amor de Deus. Fala do amor de Deus para as pessoas. E hoje, irmãos, nós estamos falando exatamente do amor de Deus. Esse amor incondicional. O amor que não mede limites, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A saber, Deus fez aquilo que ninguém poderia fazer. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Hoje nós podemos ver em Jesus que ele cumpriu a vontade de Deus,
que ele é a expressão máxima do amor de Deus, a cruz, que é loucura para os que perecem, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. E nós sabemos hoje que Jesus está querendo uma igreja que conheça o amor sem limites do Pai. Por isso ele orou para os seus discípulos, para nós que estamos sendo evangelizados por esse evangelho que, se nós olharmos com a mente carnal e olharmos para um homem que simplesmente fala, perdoados estão os seus pecados, nós vamos considerar esse homem apenas um lunático, um homem presunçoso, está perdoando pecados de pessoas que ele nem conhece, nem sabe o que a pessoa fez, não sabe o mal que ela causou. Mas se nós olharmos para Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nós vamos ver que o Evangelho é a verdade. E aí nós vamos poder ver que Jesus estava sim santificando-se a si mesmo para que os seus discípulos fossem santificados. Que ele estava revelando o suprassumo do amor de Deus. Que Deus queria sim se reconciliar conosco, sendo nós ainda inimigos de Deus. E aí Deus nos torna filhos. Deus nos torna aqueles que agora podem chegar diante do trono da graça e falar, Pai, pequei contra ti de novo, Senhor Deus, mais uma vez. Me perdoa de novo, não deixe esse pecado reinar em mim, Pai. Me dá forças, Espírito Santo, para que eu continue caminhando contigo, para que eu continue me esforçando em viver o Evangelho da graça de Deus. E aí, queridos, nós podemos ter a certeza que aquilo que Jesus falou é verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, nesta manhã, você que está nos olhando aqui na internet também, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não deixe a oportunidade passar. Não deixe a oportunidade ser negligenciada mais uma vez na sua vida. Entenda de uma vez por todas que Jesus não é simplesmente um mestre. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, que estava assim, querendo falar conosco deste amor maior, deste amor sem limites, que quer trazer bênçãos sem medidas, que quer nos abençoar de forma que a gente não entende, que os anjos não entendem, porque é um amor que excede todo entendimento, mas nós entendemos somente pela fé. Pela fé nós compreendemos que Jesus realmente nos ama de forma sobrenatural, de forma ilimitada, que o Pai queria sim mostrar o amor dele em Cristo e mostrou na cruz do Calvário, e mostrou ressuscitando dentre os mortos, e agora ele está sentado à destra do Deus Pai, aguardando a sua família nos céus. Amém, igreja? Então, nós vamos orar para aqueles que querem receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, igreja. Vem fazer parte da família do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feche seus olhos agora e fale com o Pai. E o Espírito Santo vai fazer com que você seja convencido agora de que precisa de um Salvador, de que sem Jesus você está perdido, porque você não tem o caminho de volta para o Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor Deus. Nós te damos graças porque não é pela força, Senhor Deus, nem pelo poder que nós somos convencidos, mas é pelo Teu Espírito, Senhor Deus, que nós somos convencidos, Senhor. E nesta manhã, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas dívidas, Senhor Deus, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, aos nossos ofensores, Pai. E em nome de Jesus, Senhor Deus, escreve o nosso nome no livro da vida. Aqueles que estão te recebendo agora como Senhor e Salvador das suas vidas, Pai. Escreve eles, Senhor Deus, de uma vez por todas no livro da vida. E nós sabemos que o Senhor não vai retirá-los, Pai. Porque aquele que vai a Ti, de maneira alguma o Senhor lançará fora, meu Pai. E o Senhor, meu Pai, hoje
recebeu o evangelista Paulo no seu reino, Senhor Deus. Que o Senhor se alegre com o fruto do trabalho dele aqui na terra, Senhor Deus. E saiba, Senhor Deus, o Senhor e toda a terra que um campeão de Deus tombou, Senhor Deus, mas ele foi ressurreto, Senhor Deus, está vestido de branco, andando na glória, e se esqueceu de todos os seus pesos, de todas as suas tormentas, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande salvação, a todos que estão orando nesta hora, Pai. Obrigado a todos que compreenderam, Senhor Deus, do seu amor sem limites, e sabemos que o Senhor vai fazer muito mais além do que eles estão te pedindo ou pensando, Pai. Quem sabe hoje eles estão apenas pedindo perdão, Pai, mas o Senhor vai acrescentar vida, o Senhor vai dar vida em abundância, o Senhor vai dar, Senhor Deus, das tuas riquezas, e eles saltarão, Senhor Deus, no meio das manadas, Senhor Deus, como bezerros, com a alegria dos céus. Espírito Santo, no nome de Jesus, resplandece a sua glória sobre todos que estão orando, Senhor Deus, e recebendo a Ti, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, nós entregamos tudo nas Tuas mãos e Te louvamos, Senhor Deus, por esta manhã, por esta comunhão da ceia, por tudo que foi feito ontem, Senhor Deus, no evangelismo prático, Senhor Deus, no amor prático. Deus, continua dando força, Senhor Deus, à Tua igreja para ir, Senhor Deus. No nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Aplaudam o Senhor Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, recebam da grandeza do amor dele, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e sempre. Vão na paz do Senhor, vivendo este amor, vivendo essa alegria de fazer parte dos redimidos do Senhor, dos perdoados pelo Pai. Deus abençoe, cumprimente seu irmão e vão na paz do Senhor. Amém? Obrigado. Glória a Deus.